Vamos entrar na palavra? Irmãos, estamos vivendo domingos da unção do Espírito. E esses domingos que nós estamos vivendo, nós vamos continuar esse ensino sobre a unção do Espírito. E você tem acompanhado, meu irmão, tem chance de ir de glória em glória e de fé em fé. E hoje nós iremos aprender a viver na palavra de Deus para ter o Espírito Santo na nossa vida. Viver a palavra de Deus, pastor, para me ter o Espírito Santo? Sim. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Salmos 37. Salmos capítulo 37, o versículo é o 5. Quem achou, diga glória a Deus. Aqui está alguns passos que você tem que tomar uma decisão. A primeira qual é? A Bíblia diz assim: entrega teu caminho a quem? Ao Senhor. O primeiro passo, irmão, é entregar o caminho ao Senhor. Não é entregar só de boca, mas é entregar de todo o teu coração. A boca faz o que? Ela confessa. E o coração faz o que? Crê. Com a boca eu confesso o nome de Jesus, e com o coração eu creio que Ele é o Deus da minha vida. E aí diz: entrega teu caminho ao Senhor. Aí ele diz mais: confia nele. É o segundo passo, é você confiar nele. Ah, mas eu confio e desconfio. Então você não está entregando nem o seu caminho ao Senhor, e muito menos confiando nele. Porque, pastor, o terceiro passo é Jesus que faz. Porque diz o que? O terceiro passo: e ele o fará. Ele vai fazer o que, pastor? Muito mais do que eu peço, muito mais do que eu penso, muito mais, meu querido, que eu desejo. Tudo isso o Senhor vai fazer em nome de quem? De Jesus. Mas é importante você estar junto da palavra todos os dias na sua vida. Às vezes a gente está junto ao celular, muitas das vezes a gente está junto ao Instagram, ao TikTok, junto, muitas das vezes, a um time de futebol, como a gente está vivendo agora a Copa do Mundo de Clubes. A gente nunca está junto da palavra. A Bíblia deixa bem claro que a gente precisa, meu irmão, colocar o Senhor como prioridade na nossa vida. Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E as outras coisas vão ser o quê? Acrescentadas. Por quê? Romanos capítulo 10, versículo 8. Livro de Romanos, é bem fácil encontrar, 10, 8. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Depois do Mateus vem o Marcos, depois do Marcos vem o Lucas, depois do Lucas vem o quem? O João, não é isso? Depois do João o Atos, depois do Atos dos Apóstolos vem o livro de Romanos. O capítulo é o 10, o versículo é o 8, que diz, olha o que diz: mas o que diz? A palavra está junto de quem? De ti, aonde? Na tua boca e no teu coração. Aonde que a palavra tem que estar junto de mim, meu irmão? Na minha boca e também onde mais? No meu coração. A Bíblia deixa bem claro em Amós 3,3: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Eu preciso, pastor, estar de acordo com a palavra? Sim. Eu preciso, pastor, viver a palavra? Sim. Eu preciso, pastor, andar na palavra? Sim. Ela tem que estar na minha boca e aonde mais? No meu coração. Porque ele diz, olha o que diz novamente: mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Não existe outro evangelho, irmão. Ah, mas pastor, apareceu o fulano, o ciclano, o beltrano falando de outro evangelho. Não existe. O evangelho qual é, pastor, verdadeiro? Aquele que vive a palavra de Deus. E para viver a palavra de Deus eu tenho que ser o quê? Não só um ouvinte, mas sim um praticante. A Bíblia fala de uns homens chamados bereanos. Quem eram os bereanos, pastor? Eram aqueles homens que ouviam o Paulo pregar e eles faziam o quê? Examinavam as escrituras. É importante, pastor, eu examinar as escrituras? Sim. Porque o povo sofre por falta de quê? De conhecimento. O povo sofre por falta de quê? De entendimento. Oséias 4,6. E isso tudo pode fazer você, meu querido, não confessar com a sua boca e nem muito menos crer com o quê?
com o seu coração. Você sabe por quê? Por quê, pastor? Porque a palavra tem que estar junto. Junto quer dizer o quê, pastor? Ao lado. Aonde você vai, você tem que ser luz. Aonde você coloca a planta dos pés, você tem que fazer a diferença na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Porque a luz tem que estar em você. E a Bíblia diz que aonde há luz não haverá o quê? Trevas. Porque o versículo 9 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás o quê? Salvo. Eu tenho que crer com o quê, irmão? Com o coração e confessar com a minha boca. Aí, pastor, eu vou adquirir algo. O quê? A salvação. Mas tem muita gente que confessa com a boca, mas não crê com o coração. Tem pessoas, meu irmão, que estão na igreja por estar. E pastor, está amarrado. Estão dentro da igreja por estar, ocupando um lugar na cadeira. Por quê? Porque ainda não confessou nem com a sua boca e nem crê com o seu coração. Ou muito menos, confessa com a boca, mas duvida em seu coração. E quando você duvida, você é comparado com as ondas do mar. Como, pastor? Tem dia que você vai lá na praia, as águas estão lá em cima. Mas tem dia que você vai lá, estão lá longe. Porque são pessoas que duvidam. Como, pastor? Não crê no seu coração. E eu preciso crer para me poder ver a salvação. Não adianta, meu irmão, eu ficar nessa, um dia de crente, um dia de não ser crente, um dia evangélico, um dia de título de evangélico, outro dia não. Porque o versículo 10 diz: e visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão, para onde? Para onde, irmãos? Para a salvação. Ah, pastor, eu preciso disso. A Bíblia deixa bem claro que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Oh, pastor, mas tanto que eu quero o Espírito Santo na minha vida. Sim, se você realmente quer, confesse com a sua boca e crê com o seu coração. Mas antes disso você tem que fazer os 2 passos: entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele. Entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele. Ah, mas pastor, já vi tantas pessoas aí que confessaram e não se firmaram. Por que não se firmaram? Porque só confessaram, não creram. Quando veio a tentação, ele balançou como vara verde e caiu nela. E aí é mais difícil para voltar. Porque se Deus está falando contigo, porque você ainda está de pé. Quando você cair de uma vez, Ele não vai mais falar contigo. Enquanto Sansão ele tinha força, Deus falava com ele. O Espírito de Deus se possuía dele. Mas no dia que Sansão, meu irmão, cortaram ali o cabelo dele, a Bíblia deixa bem claro que o Espírito de Deus se retira e ele não tem força de nada. E brincaram com Sansão, furaram os olhos de Sansão. Igualmente foi com Saul. Sabe por quê? Pela desobediência. Então, meu irmão, a gente tem vários exemplos na Bíblia. Então, pastor, e o que eu tenho que fazer? Nascer de novo. E como é que eu faço para nascer de novo? Vamos lá em João 3 primeiro. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Vamos falar de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, pastor? Sim. Iremos ver um homem que confessava com a sua boca, mas não cria em seu coração. Quem era Nicodemos? Nicodemos, ele era um fariseu. E Nicodemos, meu irmão, ele estava num lugar de destaque na sociedade judaica. Ele tinha um título, Nicodemos. Qual era o título? Príncipe dos judeus. Indicava que ele era uma figura respeitada, influente, possivelmente um líder religioso ou membro de um grupo que governava a comunidade judaica. O Nicodemos
Provavelmente ele era um líder religioso, mas era aquele líder que ele confessava com a boca, mas não cria no seu coração. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Quer dizer, ele confessava com a sua boca: Rabi, eu sei que tu és filho de Deus, porque ninguém fez esses sinais que o Senhor está fazendo. Ele confessava com o quê, pastor? Com a boca. Mas Jesus tentou convencer o Nicodemos para ele crer no seu coração. Mas o Nicodemos era um líder religioso, mas ele não tinha o quê? O conhecimento. E o conhecimento faz uma diferença? Sim. Porque como é que você reivindica algo se você não tem o conhecimento? Tem muita gente que tem direito, meu irmão, em muitas coisas, mas ela não reivindica porque ela não sabe, é uma pessoa leiga, ela não entende do assunto. Por quê, pastor? Você já parou para pensar? Por que você contrata um advogado? Por quê? Por que você contrata um advogado? Alguém sabe? Tem alguns que ainda te enrolam ainda, né? Rouba teu dinheiro. Por que contrata um advogado, pastor? O advogado, porque ele entende de quê, irmãos? Das leis. E nós não estudamos para ser advogado. Ah, pastor, por que o médico é médico? Porque ele estudou 10 anos para ser um médico. E você vai ao médico porque ele estudou o corpo do ser humano. Às vezes você chega lá, ele nem trisca em você, você só conta os sintomas, ele já sabe o que está acontecendo. E o Nicodemos, trazendo para cá agora, ele conhecia as leis, mas não vivia. Isso é muito perigoso, irmão, no meio de nós. É conhecer e não viver. Por que, pastor, que é perigoso? Porque, lembra? Quando Jesus, pergunto para ele: Jesus, por que esse homem, ele tem tanta fé? E Jesus, olha, vou te dizer uma coisa para vocês, discípulos. Muitos vão vir do Oriente, do Ocidente, e se sentarão na mesa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Porque os de casa, eles não dão valor naquilo que eles têm. Pastor, como assim? Tem gente que vai perder a salvação para um que vem lá do lado de fora, porque ele não dá valor na palavra de quem? De Deus. Lembra que quando Paulo escreveu aos Romanos, o que tem que estar junto de ti? A palavra. Ela tem que estar o quê? Junto. Aonde? Na tua boca. E aonde mais? No teu coração. E o Nicodemos, ele faz assim, versículo 3: E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Quer dizer o quê? Ele não entendia que ele precisava passar pelas águas do batismo. Ele não entendia que ele precisava ser batizado por quem? Pelo Espírito Santo. E ele imaginava o quê? Como é que pode eu, um homem sendo velho, eu vou entrar dentro do ventre da minha mãe? Isso é uma pessoa que não tem o quê? Conhecimento. Porque Jesus falou para ele: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Quer dizer o quê?
deixar as velhas práticas. Entregar o caminho ao Senhor, quando você entrega, você tem que deixar a velha criatura. Para onde, pastor? Para trás. Você tem que começar a viver algo novo na sua vida. Mas para você viver as coisas novas, você precisa deixar as coisas velhas. E é uma coisa que é difícil, irmão. Por que, pastor, que é difícil? Porque tem muita gente, meu irmão, que gosta de viver do passado. A Bíblia deixa bem claro lá em Isaías 43:18: não vos lembrei das coisas passadas, e nem considereis as antigas, eis que farei uma coisa nova. Mas para fazer uma coisa nova, você precisa deixar as coisas velhas. E quando você entrega a sua vida ao Senhor, as coisas velhas têm que ficar para onde? Para trás. E o Nicodemos não imaginava. Por quê, pastor? Porque quando eu me batizo nas águas, eu estou morrendo para o mundo, morrendo para as coisas velhas e nascendo para Cristo. Porque eu confessei Ele com a minha boca e criei com o quê? Com o meu coração. Ah, mas pode vir o que vier, não vou me afastar de Jesus. Pode vir o que vier, eu vou estar firme com o Senhor. Ah, mas vai se levantar a maior tempestade, ela não dura para sempre. Nenhuma tempestade dura para sempre. E aí o versículo 5 diz, Evangelho de João 3,5: e Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino da onde? De Deus. E o que é nascido da carne é de carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus tentou fazer? Abrir os olhos do Nicodemos. Mas o Nicodemos vivia das coisas passadas. E quando a pessoa, ela, meu irmão, tem a cabeça feita, é muito difícil você pregar para esse tipo de pessoa. Eu te digo uma coisa, é mais fácil você pregar para uma pessoa que não conhece, porque uma pessoa que já foi crente. Por que é mais difícil por um crente, pastor? Porque tudo ele vai dizer, eu sei. E nem tudo ele vai concordar com você. E nem tudo ele pode até concordar na tua frente, mas dentro do coração, já sei, isso é besteira. Sabe por quê? Jesus estava mostrando, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos, aquele que é nascido do Espírito é do Espírito, aquele que é nascido da carne é da carne, Nicodemos. Aí Jesus fala assim, não te maravilheis de te ter dito, é necessário vos nascer de novo? Quer dizer, tu não te maravilhou, Nicodemos? Eu te falar isso? É necessário você passar pelo batismo das águas, passar pelo batismo do Espírito? Aí ele diz, o vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido da onde? Do Espírito. E o Nicodemos responde. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? A mente de Nicodemos estava como, pastor? Calcificada. Jesus falando, e ele não entendendo. E aí, como que pode Jesus ser isso? Aí Jesus responde, e Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabeis isso? Quer dizer, tu conhece. Mestre é quem? Quem domina o assunto. Mestre é quem, pastor? Que domina o assunto. Já viu falar? Ei, mestre, eu tenho um lugar que eu levo o meu carro, e lá o dono da oficina, ele é conhecido pelos outros mecânicos como mestre. Ele é um mestre. Por quê? É um mecânico que domina o assunto. Quando eles não resolvem, eles chamam quem? Quem? O mestre. Lembra quando Jesus estava dormindo lá no barco, o barco afundando? O que os discípulos chamaram? O mestre. Você está entendendo? O que, pastor?
Jesus estava mostrando para Nicodemos que ele era mestre, mas ele não vivia como um mestre. Ele estava pior do que um aluno que estava aprendendo. Porque Jesus fala para ele assim, ó, vamos lá novamente, 10. E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel, e não sabeis isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Quer dizer o que, pastor? Nem todo mundo vai concordar com você. E hoje eu estava explicando aqui na aula que eu estava dando para os evangelistas, que palavra de Deus, ela não se discute. Se alguém quer discutir a palavra de Deus com você, não discuta. A palavra do sábio é o quê? O silêncio. Falando para eles que não se discute a palavra. A palavra tem que ser o quê, pastor? É pregada. E Jesus falando: você não aceita o nosso testemunho. E aí diz 12: e se vos falei das coisas terrestres e não crerdes, como crereis se vos falar das celestiais? Se você não está crendo das coisas terrestres que eu estou falando, que as coisas terrestres qual é? Lá no céu vai ter batismo nas águas? Vai? Sim ou não? Não. Mas tem pessoas que ainda não se decidiu se batizar. Mas sabe aquele batismo que ele se decidiu e se batizou? Eu vou falar uma coisa aqui, irmão. Tem gente que precisa até se batizar de novo. Infelizmente. Sabe por quê? Porque quando ela se batizou, ela não confessou Jesus de verdade. Só com a boca. Não creu aonde? No coração. Pastor, e por que o senhor não batiza a criança? Por causa disso. A gente não batiza a criança por causa disso. Porque as crianças, elas não têm o quê? O conhecimento, o entendimento. Por quantos anos Jesus ele foi batizado? Pelo João Batista? Alguém sabe? Quantos? 30 anos. Não foi com 3 anos. Foi com 30 anos. O ministério de Jesus durou quanto tempo? 3 anos. Mas às vezes chega: ei pastor, apresenta as crianças no altar. Mas quando a criança tiver um entendimento, for um adolescente, tem um compromisso com Deus, a gente vai lá e batiza. Porque, meu irmão, precisa ter um compromisso com quem? Com Deus. E Jesus estava falando com ele, e estava falando com as coisas terrenas, e ele não estava crendo. Se Jesus fosse falar as coisas celestiais, aí mesmo que ele não ia crer. E aí diz mais: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está onde? Agora ele vai falar o quê? Se não tem jeito de eu falar de um jeito, eu vou falar de outro contigo, Nicodemos. Por quê, pastor? Os fariseus, eles viviam muito o Antigo Testamento. Aí Jesus, ele vai falar algo para ele. Qual? Vamos lá, 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Você já leu essa passagem? Pastor, nunca li. No livro de Êxodo, fala o que, pastor? Que a serpente da parte de Deus era mordia o povo. E morreu muita gente. Então Moisés, ele clama ao Senhor. E aí acontece o quê? Acontece que Deus dá uma direção para Moisés. Se faz uma serpente de bronze e levanta essa serpente. E todos aqueles que foram mordidos, se ele olhar para a serpente, ele vai ser o quê? Curado. Então ele começou a falar de outro modo. E aí no versículo 15 fala assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito para todo aquele nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo principal da Bíblia. O Nicodemos ouviu isso. Ele falou o quê? Eu vou à cruz, e vou por você, Nicodemos. Eu vou morrer por você, eu vou dar minha vida por você. Você crê nisso? Por quê? 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por quem? Por Ele. O que Jesus ele veio fazer então, pastor? Nos salvar. Salvar por quê, pastor? Para você ter vida, e vida com quê? Com abundância. Mas pastor, e aqui ele creu? Aí ele fala assim, 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito, filho de quem? De Deus. Ô Nicodemos, você vai crer sim ou não? Meu irmão, Jesus foi paciente demais com ele, insistente. E aí a Bíblia diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, as suas obras eram mais. Lembra que eu falei no início da mensagem? Que você precisa ser a luz do mundo. Mas como que eu vou ser luz, pastor? Quando eu creio com o meu coração e confesso Jesus com a minha boca. Ah, mas pareceu, pastor, algo ilícito. O pastor lá na empresa onde eu trabalho, ah, pastor, tem um negócio lá com uns cobre, tem um negócio lá, pastor, olha, dá dinheiro, hein? E o rapaz falou que ele divide comigo. Meu irmão, se você fizer isso, você está fazendo o quê? Me diz. Você está roubando. Ei, pastor, está repreendido. O meu patrão é rico. Não, você está roubando. Ah, pastor, então preciso ser uma nova criatura. Sim. As coisas velhas têm que ficar o quê? Mortas para trás. Ah, pastor, mas eu não faço mais isso. Oh, glória. Eu posso te dar outro exemplo. Não, pastor, é porque quando eu vivia lá no mundo, né? E aí, pastor, parecia umas menininhas. E eu já era casado. E aí, de vez em quando eu dava um pulinho fora. Isso se chama o quê, pastor? Adultério. E eu tenho que deixar essas velhas práticas? Sim. Porque eu preciso viver uma nova vida em Cristo. Não, pastor, o meu caso não é esse. O meu caso é outro, pastor. Sabe qual é o meu caso? Pastor, é porque eu não tenho marido. E aí, de vez em quando, parece um paquera, né? E aí a gente vai para a cama, se deita. Isso é prostituição. Pastor, e eu preciso me converter? Sim. A Bíblia diz que aquele que não se contenta só é melhor que se case. Aí você fica aceitando 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Daqui a pouco para você aquilo é normal. Você não se sente mais uma mulher suja, um homem sujo. Você sabe por quê? Porque você parou de confessar a Jesus e crer no seu coração. O pecado se tornou uma anestesia na sua vida. E aquela anestesia que você não sente mais nada. Tanto faz como tanto fez, você não sente nada. Ah, pastor, então o que eu tenho que fazer? Se você parar de crer, você não vai ser mais luz. Você vai ser trevas. Porque você vai amar mais o pecado do que amar a Deus. Infelizmente isso. Sabe por quê? Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O que é uma obra reprovada? É tudo aquilo que você faz ao contrário da palavra. Ah, pastor, eu era um homem, uma mulher aprovado. No início podia até ser. Deixou de ser por quê?
porque saiu da luz para as trevas. E aí, como eu falei, a sua nota não está sendo mais 10, a sua nota está sendo 0. E se morrer desse jeito, vai para o céu. Não, vai para o inferno. Não adianta eu dizer, não, irmãozinho, Jesus vai te perdoar. Não, você vai para o inferno, irmão. Essa é a verdade. Porque era o que Jesus estava falando para o Nicodemos. E no versículo 21 diz: mas quem pratica a verdade, vem para onde? Vem para onde? Vem para onde? E a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em quem? As obras são feitas através da palavra de Deus. A Bíblia não diz que o Nicodemos, meu irmão, se converteu. A única passagem que fala do Nicodemos é aqui, depois da morte de Jesus. Você já ouviu falar de um homem, José de Arimateia? Eu já até falei sobre ele aqui. E ele era um político importante. E ele luta ali pelo corpo de Jesus e leva para o Calvário. Alguns estudiosos falam que junto de José Arimateia estava esse homem chamado Nicodemos. Então dá para nós entender que ele se torna um discípulo como oculto. O que é um discípulo oculto, pastor? Ele não quer se apresentar como crente para ninguém. Quer dizer, pastor, ele não quer, meu irmão, para se mostrar para os outros que ele é luz. Ele é uma luz oculta. E você dá para a gente compreender que tudo isso que Jesus falou, provavelmente ficou alguma coisa no coração do Nicodemos. Porque ele via, mas não cria. Aí você vê, a Bíblia fala que Jesus ele ressuscitou Lázaro, sim ou não? Quantos dias? Depois de 4 dias ele chega lá, a Bíblia fala que os judeus, alguns criam nele, outros não. Outro não. Já viu alguém ressuscitando depois de 4 dias? Se eu ver, eu saio correndo. Nunca vi. E pastor, para você ver, a gente precisa compreender, meu irmão, para viver a palavra de Deus, a gente precisa viver as coisas novas. Ah, mas pastor, para mim viver as coisas novas, o que eu faço? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. O tempo está se passando, irmão, e para viver em Cristo é agora. Agora, pastor? Sim. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, é um versículo muito conhecido por nós. Vamos ler o 5,15. Ele morreu por todos. Quem morreu por todos? Quem morreu por todos? Quem morreu por todos? Jesus. Vamos lá. Quem morreu por todos? Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para onde? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos viver coisas novas? Sim ou não? Mas para viver coisas novas você tem que deixar o quê? As velhas bagagens.
Às vezes você aprendeu muitas coisas nessa caminhada com Jesus. Mas hoje eu lhe convido a fazer um reset. O que é um reset? Você já fez um reset em algum aparelho? Alguém já fez? Reset é o quê? Apagar toda a memória, começar de como? Do zero. Isso mesmo. Um reset. Ah, mas eu já aprendi tanta coisa na Bíblia. Amém, glória a Deus. Mas vamos viver algo novo? Pastor, mas eu já aprendi coisas, pastor, ó. Amém. Então as coisas boas você guarda. As coisas velhas você vai lançar fora. Para viver algo novo, joga as coisas velhas fora. Ah, mas pastor, mas como é que eu vou jogar o velho? Sempre eu vou precisar dele. Não, não vai precisar mais não. Porque você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então a bagagem velha você vai jogar fora. E vai guardar as coisas boas. Porque a coisa boa você não joga fora. Não é verdade? Sim ou não? Você já jogou uma coisa boa fora? Sim ou não? Sim ou não? Não. Às vezes tenta até consertar, né? A coisa velha. Aí quando você não vê que tem mais jeito, você compra uma coisa nova. E joga o velho fora. Não estou dizendo para você jogar a Bíblia fora. Mas é para você viver ela todos os dias. Confessar com a sua boca e crer aonde? No coração. Para a glória de quem? De Deus. Então vamos ficar de pé? Fique de pé e vamos aplaudir Jesus bem forte.